A falta de laços sociais, de interdependência e a ausência de vínculos institucionais tem gerado uma crise de identidade nas pessoas, uma profunda solidão que tem levado-as ao suicídio. Essa é a conclusão de Émile Durkheim, um francês, sociólogo francês, final do século XIX, no livro O Suicídio. O que eu vou fazer aqui, primeiramente, é uma simplificação do argumento do Durkheim. Depois, eu vou tentar relacionar esse argumento do Durkheim, como ele constrói a sua conclusão, com o pensamento de um filósofo alemão, o Hegel. E, por fim, eu vou tentar relacionar também um pouco da ontologia cristã, uma percepção do ser humano na ótica da cristandade como imagem de Deus e, por isso, essencialmente comunitária. A ideia desse vídeo é seguir essa linha, um resumo do pensamento de Durkheim, dialogando com um pequeno trecho do pensamento de Hegel sobre a identidade, o autoconhecimento, e, por fim, tentar ver como uma ontologia cristã, uma essência da humanidade, uma vez que ele é a imagem de Deus, como um ser relacional, como essa percepção cristã dialoga tanto com Durkheim quanto com Hegel. Esse vai ser o caminho desse vídeo. A gente começa então explicando, em resumo, o pensamento do Durkheim. Ele escreve o livro O Suicídio para tentar, com seu método sociológico, entender por que na sociedade industrial francesa em que ele vivia, o número de suicídios era tão grande. A sociedade industrial, ao mesmo tempo que promovia e prometia progresso, felicidade, através das conquistas materiais, também estava gerando na população, especialmente no proletariado, isto é, os trabalhadores industriais, mazelas sociais. O alcoolismo estava disparando, o vício em drogas, violência extrema e principalmente o suicídio. Os números de suicídios estavam muito grandes no final do século XIX e Durkheim, com seu método sociológico, quer tentar entender por quê. Ele começa então a analisar os dados de suicídios da França, das suas cidades ali da França. E ele descobre o seguinte, ele começa a perceber que certas pessoas se suicidam mais do que outras. Ou melhor, existe um perfil mais propenso ao suicídio. E estatisticamente, ele começa a perceber que pessoas viúvas têm uma propensão ao suicídio, estatisticamente falando, maior do que pessoas solteiras. E pessoas solteiras se suicidam mais do que pessoas casadas. Ele percebe então que pessoas casadas são as que menos se suicidam. Elas se suicidam menos do que os solteiros e bem menos também do que os viúvos. Ele também percebe que pessoas com filhos se suicidam menos do que pessoas sem filhos. Analisando esses dados, ele começa a perceber então que o casamento e a família são uma instituição social de vínculos de interdependência. Dentro da família, o pai, ele sabe que ele é em função do filho e da esposa. A esposa sabe que é em função do seu marido e dos seus filhos. E os filhos também sabem quem são em função do seu pai e da sua mãe. Existe um vínculo de interdependência de modo que outra pessoa depende de mim. E eu também dependo de outra pessoa. Esse laço social formado pela família, ou seja, a família como uma instituição social, concede ao indivíduo participação na sociedade, concede a ele uma função social. Ele tem uma função social dentro dessa instituição, a família. Durkheim vai insistir que não é o casamento em si que faz isso, mas é a instituição social família. Outra conclusão interessante, quer dizer, outro dado interessante que ele vai achar é que existe um perfil religioso também mais propenso ao suicídio. Ele começa a ver nas estatísticas que protestantes, ou seja, evangélicos, se suicidam mais proporcionalmente do que católicos, que também, por sua vez, se suicidam mais do que judeus. Ele começa a investigar e propor a seguinte ideia. Uma vez que os judeus forjados, e olha que isso foi antes do Holocausto, hein? O Holocausto
na primeira metade para metade do século XX. Durkheim está escrevendo no século XIX, final do século XIX. Mas a comunidade judaica foi muito perseguida na sua história. Essa perseguição gerou um grande vínculo social da comunidade judaica, que tem uma vida comunitária muito presente. Os laços de interdependência dentro da comunidade judaica são muito fortes, o que fornece, então, uma função social para o indivíduo. O indivíduo sabe quem é na sociedade judaica. Para os católicos, a teologia católica de que a salvação se dá no pertencimento à igreja e uma vida eclesiástica muito mais palpável e presente nos festejos e afins, torna também a Igreja Católica como uma instituição de vínculos sociais mais fortes. Isso é bem menos presente no protestantismo. Esse é o argumento que ele analisa na sociedade francesa de sua época, ok? Não tente projetar diretamente para os dias de hoje. Tentem pensar primeiro como Durkheim. Ele começa a perceber que na teologia protestante a salvação se dá no âmbito individual. Eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido a frase a salvação individual, alguma coisa assim, dentro de meios evangélicos. Faz parte da teologia evangélica a ideia de que a salvação é individual. E com isso a vida comunitária se torna, como consequência, menos presente. A ausência de vida comunitária, a ausência de vínculos institucionais, de pertencimento a uma sociedade, a uma comunidade, transforma você em uma espécie de pessoa sem função social. Você não sabe para que serve. Você não tem relações de interdependência com esse grupo social. Por isso, então ele vai concluir que a ausência de pertencimento institucional, a ausência de vínculos sociais de interdependência, levam o indivíduo ao suicídio. Essa é a conclusão de Durkheim no livro O Suicídio. É interessante pensar que, nesse modo de vista, a gente pode projetar e pensar que existe uma certa natureza humana ou propensão humana a vínculos institucionais. Um materialista não vai seguir essa ideia, mas parece que existe uma essência humana, um existencialista muito menos, mas uma essência humana à vida comunitária. Hegel, filósofo alemão do final do século XVIII, se eu não estou fazendo as contas erradas na minha cabeça, Hegel vai dizer que a identidade humana, ele vai usar aqui autoconsciência, né, autopercepção, o autorreconhecimento, só existe no reconhecimento do outro de si. O que o Hegel quer dizer com isso? Uma pessoa existe, mas ela só existe, ela só tem uma autoconsciência na medida de que outra pessoa a reconhece. Um exemplo, para ficar claro aqui, é um exemplo bobo, mas eu uso em sala de aula para os alunos entenderem melhor. Imaginem que o aluno entra na sala de aula e ninguém olha para ele. Ninguém dá bom dia. Ele faz uma brincadeira com alguém e não é notado. Ele levanta a mão para perguntar para o professor e o professor não o vê e não lhe dá a palavra. Ele fala mesmo assim e o professor nem sequer responde. Esse aluno começa a ficar com um parafuso a menos da cabeça, ou minhoca na cabeça, como diz a expressão. O que está acontecendo? Ele existe, ele é uma pessoa, ele tem corpo, ele tem consciência, mas se outras pessoas não o notam, se outras pessoas não o reconhecem, há um certo estranhamento. Parece estar... Por quê? Essa pessoa entra em parafuso, porque não estão me notando. Será que eu não existo? Simplificando muito o argumento de Hegel, ele vai entender que a autoconsciência só existe no reconhecimento do outro. O outro te reconhece, então a sua autoconsciência é validada. Estou simplificando o argumento, tá? Isso aqui é um exemplo da dialética hegeliana, né? Tu tem a autoconsciência, você tem a consciência do outro, existe então um conflito de consciências e o reconhecimento só se dá no conflito de consciência. Estou simplificando o argumento. Mas é interessante pensar então que esse suicídio provocado pela falta de vínculos sociais é uma consequência de que, se eu não tenho outras pessoas me reconhecendo, eu também não me reconheço. Eu também não vejo a minha função na sociedade.
Isso acontece tipicamente na sociedade moderna. A sociedade tradicional e o estilo de trabalho e de cidades, ou melhor, de povoados tradicionais, isso não existe. Isso não faria sentido. Num pequeno povoado em sociedades tradicionais, cada um tem uma função social muito específica. O padeiro, ele fornece pão para toda a sociedade. O caçador, ele fornece a caça e a comida para a sociedade. Ou seja, o que ele faz tem uma função social. O seu trabalho é uma função para a sociedade como um todo. A partir do seu trabalho, outras pessoas dependem dele. E ele também depende do trabalho de outras pessoas para isso. Existe, então, nas sociedades tradicionais, um grande vínculo de interdependência, promovido por meio do trabalho. O meu trabalho é uma maneira de exercer minha função social na sociedade. Foi uma redundância, mas você entendeu aqui. A sociedade moderna, especialmente a sociedade industrial e pós-industrial, deslocou o trabalho de uma função social. O trabalhador da indústria, ele aperta um parafuso, ele cola uma coisa na outra. Pensa em Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. O trabalho dele é apertar um parafuso, fazer uma engrenagem funcionar. Ele nem sabe o que está produzindo. Ele só é pago para apertar um parafuso. Ele só é pago para produzir algum tipo de mercadoria. O trabalho, a partir de agora, na sociedade moderna, na sociedade industrial e pós-industrial, se tornou um meio de ganhar dinheiro para consumir alguma coisa. Até então, sociedades tradicionais, o seu trabalho te dá liga social. As pessoas dependem de você. A partir de agora, o seu trabalho é só um meio para ganhar dinheiro e consumir produtos. E pagar suas contas, é só isso. O trabalho é um meio de ganhar dinheiro na sociedade tradicional. Percebe a mudança completa aqui? Qual que é o efeito dessa mudança? O meu trabalho não me dá mais participação na sociedade. O meu trabalho é só... Eu sou só mais um para ganhar dinheiro. Se o meu trabalho é só apertar um parafuso, se eu perder a mão, eu aperto com o outro. E se eu perder as duas mãos, outra pessoa vai entrar no meu lugar. Ora, eu sou professor, mas se nesse tipo de sociedade, se eu não puder mais dar aula, outra pessoa vai entrar no meu lugar e vai fazer a função dela. E ela vai ganhar o dinheiro no final do mês e vai pagar as contas. O que acontece, então, é que a sociedade industrial e o trabalho da sociedade industrial promove a perda de vínculos sociais. É esse tipo de trabalho, então, que promove uma crise de identidade no trabalhador. Eu sirvo para quê? Nas sociedades tradicionais eu sabia para que servia, e agora eu sirvo para quê? Essa crise provocada pela nova maneira de trabalho é solucionada, entre aspas, ou seja, você tem uma função social, mesmo na sociedade industrial, na medida que você faz parte de alguma instituição, como a família, como a religião, como outros grupos sociais, associação de trabalhadores, clubes de futebol e por aí vai. Mas se você é um solitário, sem vínculo institucional da família, sem laços sociais de interdependência de comunidades religiosas ou não, você não sabe para que serve. Você só trabalha, ganha dinheiro e consome. E é só isso. Isso vai gerar naturalmente uma profunda solidão que pode levar, inevitavelmente, ao suicídio. Diante disso tudo, parece que essa patologia social e pra gente no século XXI, o número de suicídio cresce cada vez mais. Diante disso tudo, parece, e os existencialistas que discordem de mim à vontade, mas parece que existe uma essência da humanidade à vida comunitária. Parece que existe, então, uma natureza humana propensa a vínculos sociais. De modo que Hegel está certo. Eu existo, eu sei que eu existo. Mas sem o reconhecimento do outro sobre a minha existência, eu entro em parafuso. Eu entro em crise de consciência, porque parece que eu não existo. Talvez porque, e aí agora eu quero trazer a ontologia cristã, uma ideia de quem é o ser humano do pensamento cristão,
Talvez porque faz parte da essência do ser humano a comunidade. Na visão cristã de mundo, o ser humano é a imagem de Deus. Ele carrega, então, uma essência divina. Não que o ser humano seja divino, mas ele foi criado por Deus à sua imagem, de acordo com o pensamento cristão. Quem é Deus? Essa é uma pergunta muito importante para fazer isso. Na visão cristã ortodoxa, Deus é uma trindade. Ele é um só, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. De modo que esse Deus, ele é um, mas é três. Existe uma unidade comunitária em Deus. O que é interessante na ideia de trindade, e o Ricardo Barbosa, que é o escritor de espiritualidade cristã protestante, ele pensa o seguinte: na relação da trindade, que é a própria essência de Deus, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai só é Pai porque ele tem o Filho e o Espírito Santo. O Filho só é Filho na sua relação com o Pai. E o Espírito Santo só é em relação ao Pai e o Filho. O que isso quer dizer? Que dentre as pessoas da Trindade, a identidade de cada uma das pessoas da Trindade está na relação com o outro. A identidade do Pai está na sua relação com o Filho. Só faz sentido o Pai ser Pai porque ele tem um Filho. Dentro de Deus, dentro da economia trinitariana, dentro da ideia de Deus, a identidade é marcada pela relação com o outro. O Pai é em função do Filho e do Espírito Santo. O Filho só é filho, só tem identidade de filho porque tem um Pai. Parece então que, nessa visão, Deus é essencialmente comunitário. E quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, o ser humano carrega em si uma natureza comunitária. Por isso, o ser humano existe, a identidade humana, em função de outro. Faz parte da natureza de humanidade a vivência comunitária, a natureza social. A minha identidade não se dá, como a revolução do self vai dizer agora, dentro de mim, e eu descubro em mim mesmo. Mas a minha identidade está na minha relação com os outros. Eu sou marido porque eu tenho uma esposa. A minha identidade está na relação com o outro. Com isso em mente, a gente deveria criticar bastante o tipo de trabalho industrial, o tipo de trabalho moderno, não industrial propriamente, mas um tipo de trabalho moderno que gera perda de vínculos sociais. A gente deveria olhar para os mundos do trabalho e perceber, primeiro, a gente precisa de uma nova visão de trabalho. Uma nova nem tão nova assim. A visão cristã de trabalho já traz a ideia de vocação. Então, cara, na tradição reformada, tradição calvinista, a ideia de que o trabalho é uma maneira de agir no mundo para a glória de Deus. Então, eu não trabalho para ganhar dinheiro. Quem me dá dinheiro é Deus. Quem me sustenta é Deus. Eu trabalho para exercer os dons e talentos que Deus me deu no mundo. Isso é uma visão de trabalho da filosofia, da teologia reformada especialmente, que é muito útil para solucionar essa crise dos mundos do trabalho. Mas, sobretudo, é essencialmente criticar mesmo. É olhar para esse tipo de trabalho, para esse mundo do trabalho, que foca somente em você vai trabalhar aqui, o seu trabalho não sei para que serve, mas é só para pagar as contas no final do mês. Você vai pagar as contas, mas esse tipo de trabalho que gera perda de vínculos institucionais não parece um tipo de trabalho adequado, especialmente na visão cristã de relacionamento. Além de olhar para os mundos do trabalho de outra maneira, nós deveríamos valorizar e estimular a vivência social, tanto em comunidades eclesiásticas, no ambiente religioso, quanto transformar outras instituições, como a escola, a faculdade e o próprio trabalho, em locais de geração de vínculos sociais. Como a gente pode fazer isso? Bem, já são 20 minutos de vídeo, eu acho que não vai dar para explicar aqui, não sei se você está me ouvindo ainda. Mas isso aí fica para outro papo, para você pensar. Mas certamente nós precisamos pensar
em como transformar as nossas instituições atuais em locais de geração de vínculo social. Bem, eu passei rapidamente por argumentos de Durkheim, de Hegel, da filosofia cristã, da ontologia cristã, e gerei algumas conclusões com isso. Isso aqui é só um exercício de pensamento. E também funciona como uma breve revisão para os meus alunos de Durkheim e de Hegel. Se você chegou até aqui, comenta alguma coisa aqui embaixo, vamos conversar sobre o que você achou disso tudo. Valeu, até a próxima.